Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, colega nosso aqui fez uma prova aí, a provinha aí da Guarda Municipal de Cariacica, e me encaminhou aqui algumas fotos da prova. Eu estou na rua, então eu vou dar uma analisada aqui rapidamente aqui na parte de conhecimentos específicos, tá? Porque fica mais fácil a gente ir direto em cima das questões. A prova de português e raciocínio lógico e informática, né? Fica mais complicado da gente, principalmente na rua, assim, analisar, né? Agora, a prova de português, eu dei uma olhadinha lá, muitas questões dentro do que estava dentro dos simulados lá, né? Inclusive, o último simulado que corrigimos, falamos para vocês sobre tipologia textual, né? Sobre tipologia textual, sobre figuras de linguagem, e caíram questões desse tipo lá, né? Você sabe disso. Mas aqui, vamos em cima da questão dos conhecimentos específicos. A primeira questão aqui da prova que o colega encaminhou, número 31, ela fala que são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Tá difícil um pouquinho de ler aqui, que a foto não ficou muito boa não, tá, galera? Então vem cá, ele quer saber qual é a competência aí da Guarda Municipal. Na realidade, atribuição, né? A Guarda Municipal tem atribuição. Então vamos lá. Exercer com exclusividade as funções da Polícia Judiciária da União? Lógico e evidente que não. Isso é uma atribuição da Polícia Federal. A segunda fala o quê? Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Correto. Isso é atribuição da Guarda Municipal. Zelar pelos... a outra aqui, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Claro, isso aqui também é uma atribuição aí da Guarda Municipal. Então aqui, nessa questão número 31 aqui, o gabarito, ao meu ver, é a letra E, item 2 e 3 estão corretos, beleza? O 1 não. Vamos lá, 32 fala que, sob o poder de polícia, enquanto a polícia judiciária é executada por órgãos de segurança, entre parênteses aqui, como as polícias civil e militar, preordena-se ao indivíduo em si e tem natureza predominantemente repressiva, a polícia administrativa é executada por. Então ele está fazendo uma diferenciação entre polícia judiciária. Só que aqui, ao meu ver, até há uma impropriedade aqui, executada por órgão de segurança, né? Polícia Judiciária, na realidade, a Polícia Judiciária é a Polícia Civil, né? Polícia Judiciária, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, tá? Mas aqui eu acho que ele quer dizer que a Polícia de Segurança Pública, né? Ela é voltada para os indivíduos, natureza repressiva. Até nisso aí também há uma impropriedade, porque se você for olhar, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva e preventiva. Ela existe para evitar que o crime ocorra. Então ela faz o policiamento ostensivo para evitar que o crime ocorra. Uma vez ocorrendo o crime, entra a polícia repressiva, a polícia judiciária, que no âmbito estadual é a polícia civil, que uma vez ocorrendo o crime, ela vai investigar, levantar elementos acerca da autoria e da materialidade para subsidiar o titular da ação penal, que é o Ministério Público, caso ofereça aí uma denúncia e esse inquérito policial se torne um processo judicial, né? A fase da persecução penal, ela se divide em uma fase administrativa e uma fase judicial. Na fase administrativa, inquérito policial, levantamento de informações acerca da autoria e materialidade do delito. E com o oferecimento da denúncia, torna-se um processo aí, né, judicial. Então, essa polícia de segurança pública, tá? Ele está falando aqui que ela é eminentemente repressiva, voltada para o indivíduo. Ele quer saber a polícia administrativa. Então aqui a polícia administrativa, de fato aqui, eu concordo com esse gabarito aqui, ó. Órgãos administrativos de caráter mais fiscalizador, incide basicamente sobre atividades dos indivíduos e tem natureza predominantemente preventiva. Corretinho isso daqui, beleza? Então vamos para a próxima aqui. Ele fala aqui, ó. Suponha que o agente X foi flagrado por guardas municipais durante o patrulhamento de rotina. Prevemos a uma escolta municipal, né? A escolta municipal, ele trazia consigo 100 porções de substância enverdeada, semente de maconha, indagado. O agente permaneceu calado, os guardas tá difícil de ler aqui, galera. Presença do delegado. Então, aparentemente aqui, né, eles encontraram aí uma substância aparentemente parecendo maconha. O exame pericial, foi feito exame pericial na delegacia, ficou constatado que pela substância era maconha, ó.
era maconha. Diante dessas situações, é possível afirmar que o agente X responde pelo crime. Então aqui ele está falando que os guardas municipais, numa abordagem de rotina, encontraram um camarada. O camarada estava próximo a uma escola municipal, né? Com uma quantidade de 100 porções, ou seja, então estava ali dividido ali, né? 100 porções. Aparentemente tudo indica que ele estava vendendo ali na frente da escola essa substância. Não fica claro isso no enunciado. Mas aí ele quer saber qual crime, né? Roubo? Meu Deus, não tem como ser roubo. Epidemia, nada a ver. Estelionato, nada a ver. Omissão de notificação de doença, pelo amor de Deus, galera. Só pode ser aqui tráfico de drogas, embora o enunciado não seja tão claro, né? Mas aqui tudo indica que ele estaria cometendo ali um tráfico de drogas. Beleza. Então vamos lá. A apreensão, 34, a apreensão pela Guarda Municipal de produtos falsificados vendidos na via pública sem a necessidade de ordem judicial para esse fim é manifestação concreta do atributo do ato administrativo. Atributo do ato administrativo em que a Guarda Municipal ali, vai executar diretamente sem necessidade do Poder Judiciário. Autoexecutoriedade, beleza? Autoexecutoriedade. Muito fácil aqui, letra B aqui na 34. 35, ele fala aqui, suponha que, em razão da função que exerce, Esferosvaldo, funcionário público municipal, receba diariamente de ladrosveio por cada nome, galera, foragido da justiça, determinada quantia em dinheiro para que não procure, né? Deixando assim de cumprir o mandado de prisão executado em seu desfavor. Nessa hipótese, é correto afirmar que Esferosvaldo, ou seja, o funcionário público, comete o crime ele comete o crime contra. Olha, ficou mais fácil ainda, galera. Esferosvaldo é um agente público, né? É um agente público. Ele é um servidor público. Ele vai cometer um crime o quê? Contra o patrimônio aqui? Contra a fé pública? Contra a família? Contra a vida? Contra a administração pública. Esse crime aqui que ele comete é um crime contra a administração pública, tá bom? Então aqui, se ele recebe, né? Deixa de cumprir o mandado de prisão, ele vai deixar de cumprir o seu ato de ofício, né? E ele recebe por isso, né? Ele fala aqui, suponha que a razão de exerce funcionário público municipal recebe recebe diretamente de ladrosveio foragido da justiça determinada quantia em dinheiro, ou seja, ele recebe dinheiro para deixar de praticar o ato de ofício dele. Compete crime aí contra a administração pública, tá bom, galera? Tranquilamente aqui, beleza. Essa aqui matou. Vamos lá, vamos aumentar aqui um pouquinho aqui para tentar ler. Tá difícil de ler essas questões aqui, galera. Vamos lá, 36 aqui, De acordo com a Constituição Federal e nos termos da lei, a prática do racismo constitui infração penal sujeita a pena de reclusão, sendo considerado ainda crime inafiançável e imprescritível, né, galera? O crime de racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então aqui, qual é aqui, Letra inafiançável e imprescritível. Acredito que a letra A aqui, não está dando para ler direito. Mas é esse o gabarito. Inafiançável e prescritível? Não é prescritível. Inafiançável e inexistente? Meu Deus, não. Inafiançável e em sede policial? Meu Deus. Afiançável em sede policial? Nossa, que absurdo. Não, né, galera? Não. Afiançável até 10 salários mínimos? Não. Galera, inafiançável e imprescritível, letra A aqui. 37. Se o agente X emprega violência contra uma pessoa que andava pela rua com o fim de subtrair para si o celular dela, responde pelo crime de... Então aqui, se o agente X emprega de violência, olha só, o agente X empregou de violência contra uma pessoa que andava na rua com o fim de subtrair para si o veículo. Ou seja, quando você subtrai coisa alheia móvel para si ou para outro meio diante de violência, grave ameaça ou outro meio que reduz ou torna impossível a impossibilidade de residência da vítima, isso é crime de roubo, beleza, galera? Letra E aqui, roubo, beleza. Vamos lá, 38. O Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, determina que o porte de arma de fogo, aí ele vem aqui, é proibido para os integrantes das guardas municipais em qualquer hipótese? Não. Existem lá os critérios, vai lá na lei 10.826. Se não me engano, tem os critérios lá de quantidade de habitantes, né, galera? Então aqui, permitido para integrantes das guardas municipais das capitais e dos estados nas condições estabelecidas no regulamento. Beleza. Aqui, condições estabelecidas nos regulamentos das capitais dos estados? Sim, tá certo. Só permitido de grosso calibre
E para integrantes das guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil, ó, eu acho que salvo engano, é acima de 50 mil. Acima de 50 mil é permitido. Tem ainda a questão ainda que fora de serviço, aí aumenta isso, tem que dar uma olhada lá no estatuto lá. Mas isso aqui não tá errado, abaixo de 50 mil não, beleza? E esse negócio aqui de só é permitido grosso calibre, nada a ver, né, galera? Ou seja, no calibre mais de uso permitido, não vai poder não. Agora, grosso calibre pode, pô. Totalmente incoerente a questão, né? Letra D aqui fala para os integrantes das guardas municipais será disciplinado a Convenção Americana. Nossa, vai ser disciplinado da Convenção Americana das guardas municipais? Nada a ver, galera. Para os integrantes das guardas municipais será disciplinado em decreto estadual? Não, também não, galera. Então vamos lá, olha aqui, ó. Letra B, tá? Permitido aos integrantes das guardas municipais, capitais dos estados, nas condições estabelecidas no regulamento. Bem lógico isso aqui, né? Eu acho que não tem como errar isso ali, não. Vamos lá, 39. Toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se autorizada por lei. Essa é a essência do princípio. Olha, falamos isso na primeira questão do nosso simulado que corrigimos ontem, galera. Né? Colocamos lá o último simulado extra do nosso projeto GCM, falamos sobre o princípio da legalidade, ou seja, a administração só pode fazer aquilo que a lei manda fazer ou que autoriza fazer, tá? Então não pode fazer nada se não há previsão legal. Isso é princípio da legalidade, beleza? Não tem outro critério aqui não. A letra aqui é a letra C, legalidade, né? Só é lícita a autoridade autorizada por lei, né? Só pode fazer se tiver autorizado por lei, princípio da legalidade. Vamos lá, 40 aqui, ó. Quanto à composição do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Galera, aqui eu vou ficar devendo para vocês, tá? Que eu não estudei bastante isso aqui não. Integrantes operacionais do SUSP. Quanto à composição, os guardas municipais são integrantes estratégicos? Acredito que não, né, galera? Deve ser integrantes operacionais mesmo, né? São integrantes secretos, são integrantes agentes públicos internacionais do SUSP. Não integram o SUSP? Galera, ó, Sistema Único de Segurança Pública, né? Eu li isso aí algumas vezes lá para poder fazer algumas questões para vocês, né? Até pesquisei algumas questões, porque não é uma matéria que eu fico estudando, então não tenho tanta segurança para poder falar com vocês. Mas eu também iria aqui com o candidato que marcou integrantes operacionais, né? Que a Guarda Municipal, ela é operacional, ela vai estar executando. Estratégico, nada a ver, não vai ser estratégico, tá? Então assim, aqui eu acredito que é operacional mesmo, tá certinho. Vamos lá. Crime de estupro, artigo 213 do Código Penal brasileiro, tem a sua pena aumentada se for praticado para controlar, olha aqui galera, controlar, ele até grifou, controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Esse tipo de estupro chama-se de vulnerável? Não, estupro de vulnerável, galera, é aquele que é praticado contra menor de 14 ou contra aquele que está inteiramente incapaz de dar consentimento para aquela relação sexual. Por exemplo, a pessoa está enferma, numa cama de hospital ali, totalmente sem consciência nenhuma, não tem capacidade nenhuma, então ela está vulnerável, né? Isso é estupro de vulnerável. Essa questão aqui de controlar o comportamento social sexual, isso é o estupro corretivo, galera. Tá aqui, ó. Letra C, estupro corretivo. Se você for lá no seu Código Penal, isso está expressamente escrito lá. Joga aí no site do Planalto, estupro corretivo. Joga Código Penal, entra no Código Penal e joga lá estupro coletivo. Vai dar diretamente nisso daí, beleza? É controlar mesmo, é o objetivo de controlar. É aquele caso, né? Isso era muito discutido aí na doutrina. Uma questão um pouquinho pesada para essa prova, né, galera? Mas a doutrina sempre falava isso. Olha, às vezes, aquele cara que fala assim, não, a mulher lá, ela ela é homossexual, não, vou praticar o sexo com ela, obrigado, vou estuprar ela pra mudar ela, né, pra ela passar a ser heterossexual. Então seria isso, né, o estupro corretivo é quando o estuprador, ele comete o estupro com o objetivo de controlar o comportamento social sexual da vítima, beleza? Então isso é estupro corretivo. Vamos lá, os atos administrativos em que se defere ao agente público o poder de valorizar os fatores constitutivos do motivo. Ó, os atos administrativos em que se defere ao agente público o poder de valorizar os fatos constitutivos do motivo e do objetivo
apreciando a conveniência, ou seja, conveniência e oportunidade. Você vai analisar conveniência e oportunidade. Você não está vinculado, né? Você tem discricionariedade. Isso é discricionário, é ato administrativo discricionário. Vamos lá. Para os concursos públicos, a Carta Magna prevê o prazo de validade. Pô, isso aqui é batidaço. Sempre cai. Meu Deus, essa questão aqui não tem como errar. 2 anos, prorrogável por uma única vez por igual período. Então, o prazo de validade do concurso é 2 anos, vai ser de 2 anos, prorrogável por uma única vez por igual período. Então, ele pode ser de até 2 anos, né? Deixa eu ver que ele colocou aqui até. Até 2 anos, é isso aí. De até 2 anos, não é necessariamente 2 anos. Um concurso pode ter validade de 1 ano? Pode. Pode ter validade de 6 meses? Pode. É até 2 anos. Agora, uma vez definido o prazo inicial, os prazos de prorrogação ele vai ser igual ao primeiro prazo. Ele fala que ó, até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, se ele deu um prazo de 1 ano, ele pode prorrogar somente por mais 1 ano. E ele só pode prorrogar, ele só pode dar um prazo de até 2 anos, não pode ser mais de 2 anos. Então tá certinho aqui a letra B, né? Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Vamos à próxima questão. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Questão número 44. A pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que despidas de caráter econômico, ou seja, função que não é de caráter econômico. Caráter econômico, lembra lá, sociedade de economia mista, né? Empresa pública tem caráter econômico. Despida de caráter econômico não pode ser, né? Empresa pública, sociedade de economia mista. Ou seja, ela vai desempenhar atividades próprias e típicas do Estado. Isso é autarquia, galera. Isso é autarquia, beleza? Ele marcou aqui 2 aqui, ó, empresa pública ou autarquia. Não, ele colocou uma setinha, mandou ver. É isso aí, autarquia aqui. Vamos lá. 45. O ato administrativo pode ser extinto se cumprir uma nova, se surgir, acho que é surgir, né? Então ele está falando que um ato administrativo pode ser extinto. O ato vai ser extinto se surgir uma nova legislação contrária àquela que funcionava a prática do ato. Ou seja, tinha um ato, né? Funcionava com base numa legislação. Veio uma nova legislação e extinguiu aquele ato, né? Antigo na outra lei. Caso novo, o ato administrativo foi extinto por caducidade, né, galera? Quando surge uma nova lei e extingue um ato anterior baseado em outra legislação, essa nova lei regulamenta aquele fato e revoga aquela anterior, vai ocorrer a caducidade daquele ato, né? Então é caducidade, aqui não é cassação não, aqui é caducidade, letra D de dado. Vamos lá, 46. Suponha que o município fictício de Aurélio Matos deseje se dividir em 2 novos municípios, Aurélio I Matos do Norte, Aurélio I e Matos do Norte, são 2 municípios, né? Nesse caso, o texto constitucional determina que o desmembramento, um desmembramento de municípios, né, galera? Isso está na Constituição, né? Então ele fala lá que a lei municipal, não é lei municipal que vai tratar disso. Lei federal, acredito que é a lei estadual que trata disso, não é lei federal. Lei federal acho que é no caso dos estados. Tem que dar uma pesquisada aí, né? Mas aqui, ó, consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos? Tem que ter consulta prévia, ou seja, antes, plebiscito vem antes. Antes de você fazer o desmembramento, você vai consultar os municípios envolvidos, né? Sobre isso aqui, esse aqui é o gabarito mesmo, tá? Consulta posterior, olha, é legal, galera, esse tipo de questão, que eles sempre colocam 2 questões parecidas. A consulta por referendo, o referendo é depois que você já fez. Ele fala aqui, ó, consulta posterior mediante referendo às populações dos municípios envolvidos. Tá vendo? Tem 2 questões parecidas, pode ter certeza que tá entre uma dessas 2. Então, com certeza, é a letra A, B, C, D aqui, ó. Consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, beleza? Vamos à próxima aqui, 47. Sobre as garantias judiciais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto da Costa Rica, prevê toda pessoa acusada tem o direito que se presuma inocente enquanto não se comprove a sua culpa, né? A presunção de inocência, né, galera? Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade de ser torturada. Putz, grilo, cara, vai ser torturada. Ter direito a ser torturada é barra, né, galera? Ficar por pelo menos 5 dias incomunicável. Nossa senhora, não, né? Confessar o crime, mesmo que seja coagida a fazê-lo. Não, galera, não pode.
não ser obrigado a depor contra si mesmo e nem declarar a sua culpa. Nemo tu se detegere, né, galera? Ninguém é obrigado a declarar, a se autoincriminar. É isso aqui, ó, letra D. A, B, C, D, letra D. Beleza. A outra aqui, não ser assistido por um advogado, um defensor. Também não, né, galera? Absurdo, né? Questões absurdas aqui, não tem como errar essa questão, não. Vamos lá. 48. Acerca do uso de algemas, é correto afirmar que a regra é usar algemas em todos os casos de prisões? Sabemos que não, né? Não. Pode ser justificado verbalmente ou por escrito? Não. Só por escrito, verbalmente não, tem que ser justificado por escrito o uso da algema. Lembra a súmula 11, eu acho, aí do STF, né, galera? Vamos lá. É proibido em mulheres presas em qualquer penitenciária nacional? Não. Existe uma proibição no caso de mulheres grávidas, né? Tem uma situação lá, mas não é todos os casos, em qualquer caso. Em qualquer caso aqui, acredito que invalida essa questão. É proibido em adolescentes infratores em qualquer caso? Também não. Tá vendo? Esse em qualquer caso aqui está invalidando essas questões. Vamos lá. A letra E. É permitido em caso de resistência e de fundado receio de fuga de preso. É isso aí. Esse daqui é um dos motivos que você vai justificar por escrito, igual tá lá no enunciado. Então a letra E aqui é o gabarito. 49. De acordo com a lei 13.022 de 2000, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Novamente aqui questão do estatuto, galera. Vamos lá. Os guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, né? Preferencialmente na cor azul marinho, né, galera? Eu acredito que eu comentei isso aí em alguma questão do simulado, né? Azul escuro, vermelho, vermelho, amarelo, rosa, meu Deus. Azul marinho, eu acredito que é azul marinho também. Não tenho muita certeza nessas questões aqui. Isso aqui é literalidade, é o que eu falei com você. Tem que ler constantemente, exaustivamente o estatuto da Guarda Municipal, né? Você vai fazer um concurso para Guarda Municipal e não sabe o estatuto, meu amigo, desiste, né? Vamos lá, 50, outra questão de estatuto, olha lá, ó. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014, atuação das guardas municipais, o uso progressivo da força é considerado, ou seja, princípio, né, galera? Lembra lá dos princípios mínimos? O uso progressivo da força é um princípio mínimo aí, tá? Então, letra C aqui. Vamos lá, próxima questão. Deixa eu ver aqui. Próxima questão, 51. É sobre cemitérios públicos. Considerando, cemitério é público. Cemitério público. Considerando que as áreas públicas em que se situam a prestação específica de um serviço de interesse público. Há uma prestação específica do serviço de interesse público. A maioria dos autores que ensinam sobre o assunto classificam o cemitério público como bens. Você tem o bem de uso especial, você tem bem privado, você tem bem desafetado, você tem bem dominical. Ele marcou aqui dominical, depois ele marcou e botou uma seta aqui, bem de uso especial. Realmente, se ele marcou aqui bem de uso especial, essa é a correta. Porque a própria questão aqui, ele até grifou, situado a prestação específica de um serviço. E é isso, o bem de uso especial é aquele bem público que está utilizado, um fim público ali, né? Os prédios públicos são bens afetados, eles estão destinados a um fim público. Então é a letra A aqui, tá? De uso especial. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a direito de herança, livre manifestação do pensamento, pelo amor de Deus. Aqui letra de lei, Constituição, tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Facinho, tá? Letra D aqui, a 52. 53. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do município de Cariacica, aí lascou, galera, eu não vou lembrar disso aqui não. Na hipótese de prática de improbidade administrativa, ou seja, vai praticar uma improbidade administrativa, a conduta do servidor será apurada em processo administrativo disciplinar e ele ficará sujeito à aplicação de penalidade disciplinar você praticou uma improbidade administrativa. Qual pena que você vai? Suspensão, advertência? Olha, improbidade administrativa, ele marcou suspensão. Galera, eu não sei, isso aí você vai ter que entrar lá no Estatuto do Servidor Público e dar uma conferida. Aí é só você pesquisar, isso é letra de lei, pode ter certeza. Eu não lembro, mas eu acredito que improbidade, eu acredito que é demissão, deve ser demissão aqui, tá?
Ou demissão ou suspensão. Ele pode ter marcado correto aqui. Mas dá uma conferida lá. Vamos lá, para 54. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar poderá. Você lembra que o Conselho ele pode requisitar serviços, né? Então, ele pode requisitar serviços públicos. Ele marcou a B. Letra A. Ele pode requisitar serviço público da área de segurança pública? Ele pode. O Conselho Tutelar pode requisitar serviço público na área de segurança pública, na área de educação, na área de saúde. O Conselho Tutelar tem essas atribuições. Se você ir lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e ver as atribuições do Conselho Tutelar, dentre elas está lá, requisitar serviços de saúde pública, de educação, de segurança pública, tá? Então ele pode requisitar. Letra A aqui, ajuizar ação penal contra aquele que violar os direitos da criança, ajuizar ação. Olha só, o Conselho Tutelar não tem essa competência não, galera. Isso é do Ministério Público, tá errado. Conceder remissão com forma de exclusão do procedimento judicial. Nossa, tá tudo absurdo aqui, ó. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência, lavrar o auto de apreensão. Porra, o Conselho Tutelar vai lavrar um auto de apreensão? Absurdo também. Ordenar a prisão do adolescente, meu Deus. Não, tá vendo? Essas outras aqui é impossível você marcar. É letra A mesmo, beleza? Por mais que eu não lembre aqui direitinho, mas eu acredito que tem isso é literalidade lá. Vamos lá. 55. Seguindo a Lei 11.340, né? A Lei Maria da Penha. Ó, que são formas de violência contra a mulher. E olha aqui, ó. Ó, família contra a mulher. Contra a mulher. Forma de violência. Física é uma forma de violência. Psicológica é uma forma de violência. Caramba, troquei aqui sem querer. Pera aí. Na caneta aqui, vamos lá. Então, física, psicológica, sexual, sim. Patrimonial, sim. Agora, animal, totalmente destoado aqui. Realmente, animal não é exceto, né, um tipo de violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Animal não é não. Então, ele acertou aqui essa aqui, letra E. 56, vamos lá. Agora aqui tá sobre a teoria das gerações e dimensões dos direitos humanos. Teoria das gerações e dimensões de direitos humanos, lançada pelo jurista... Nem dá para ler aqui, galera. Eu sei que ele está querendo saber sobre as dimensões dos direitos humanos, né? Você tem a dimensão, a geração, né? Normalmente a galera fala em geração, mas só essa ideia de geração dá a entender que uma geração vem e acaba com a geração anterior. Na realidade isso não é... A maioria da doutrina acha melhor chamar dimensão, porque ela vem, a nova dimensão, e mantém aquela anterior. Então você tem a de primeira dimensão, de segunda e de terceira. Ainda autores falam quarta e quinta. Mas esses três aqui, as três dimensões são as principais. A primeira dimensão é aqueles direitos que obrigam uma atuação negativa do Estado. Lembra? O Estado, ele não vai atentar contra a sua segurança, né? Aí é segurança jurídica, tá? Quando você fala de segurança pública, tá lá no direito social. O Estado tem que prover a sua segurança pública, tá? Então aqui, educação, que tá aqui, ó, ele fala aqui, ó, educação é um direito de primeira dimensão? Não, porque a primeira dimensão é um direito que dá uma obrigação para o Estado de não fazer. O Estado não pode violar o seu direito de primeira dimensão. São os direitos de liberdade, tá? Os direitos de igualdade, que são os direitos de segunda geração, é um direito que o Estado vai ter que atuar. O Estado tem que fazer. São os direitos sociais, né? A educação é um direito social. A segurança pública é um direito social. Então obriga o Estado a fazer. Então aqui é segunda dimensão e não primeira dimensão, o direito à educação. Vamos lá, 57. Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que, no exercício de suas funções, por mera satisfação pessoal. Ou seja, aqueles elementos específicos que a gente falou lá, né? Satisfação pessoal, mero capricho, né? Então aqui ele já deu o elemento subjetivo, né? Para satisfazer pessoalmente, né? Ele vai o quê? Adentrar no imóvel alheio contra a vontade do ocupante? Isso sim. Se ele entra no seu imóvel contra a sua vontade, por mera satisfação pessoal, ele comete um crime de abuso de autoridade. Letra 2 aqui. Adentra o imóvel alheio para prestar socorro à pessoa ferida que se encontra no interior do imóvel. Ou seja, você lembra lá da Constituição? A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial. Então, aqui
ele tá num caso aqui que ele não vai cometer abuso de autoridade, né? Embora esteja ali mera satisfação pessoal, mas ele está entrando com objetivo, ou seja, não é satisfação pessoal, ele está entrando para salvar, prestar socorro. Então aqui não, realmente está errado. Aqui não é abuso de autoridade. A terceira, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel. Ou seja, você vai coagir o morador a franquear, ou seja, nós temos o consentimento do morador, mas esse consentimento não pode estar viciado. O policial, o agente público não pode coagir para ter esse consentimento viciado. Vai ser abuso de autoridade também. Então a 1 e a 2 é abuso de autoridade, letra C, tá certo aqui a questão que ele marcou. Vamos lá, questão 58. A Constituição Federal prevê que é privativo do brasileiro nato o cargo de presidente da República, de cara aqui, presidente da República, né? Presidente da República, os ministros do STF, né? Aquela escala lá que a gente sempre estuda lá, que é cargo de brasileiro nato, né? Presidente da República. Ele colocou aqui, ó, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nada a ver, nada a ver. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ó, ministro do Superior Tribunal de Justiça não é cargo exclusivo de brasileiro nato. Agora, ministro do STF é cargo de brasileiro nato. Por quê? Porque o ministro do STF, né, todos os ministros, eles vão ser presidente do STF, né? Então, todos os ministros, né, eles vão poder ocupar aí, assumir o cargo de presidência, né? Na ausência aí do presidente, do vice, do presidente da Câmara, ou então também aí vem o caso do presidente do STF, né? Então todos os ministros podem ser presidente, vão ser presidente do STF. Então todos estão na linha aí sucessiva do presidente da República. Então é cargo de brasileiro nato. Vamos lá. Ministro de Estado da Saúde, não, ministro da Defesa, que é cargo de privativo de brasileiro nato. Ministro do Estado da Economia, também tá errado. Beleza. Então letra A aqui, presidente da República, ficou fácil, né? Presidente da República com certeza tem que ser nato. Vamos lá. Mais duas questõezinhas aqui pra gente finalizar. 59. A criação das guardas municipais pelos municípios está garantida pela Carta Magna, segundo o qual as guardas municipais destinam-se primordialmente à função de... Então, qual é a função primordial da guarda municipal? Né? Polícia Penal da União, nada a ver. Polícia Penal da União, já colocaram a Polícia Penal aqui, né? Mas não é Polícia Penal, não. Polícia Penal não é. Polícia Judiciária dos Estados, não. Polícia Judiciária dos Estados é a Polícia Civil. Proteção dos bens, serviços e instalações do município. Novamente, tem até uma questão anterior aí que fala sobre isso aí, né? Então, letra D de cara aqui, beleza. Vamos ler a questão 60. Se o agente X mata alguém por motivo fútil, responde pelo crime de homicídio qualificado. Motivo fútil, motivo torpe, né? Isso aí qualifica o crime de homicídio qualificado. Beleza, galera? Se possível, se der, a gente depois, mais tarde, eu dou uma analisada na prova de português pra gente colocar os comentários aqui também. Sucesso aí, a prova veio dentro do que a gente imaginava. Eu acredito que vocês aí que estudaram, mandaram bem nessa prova aí. O colega aí acertou, não prestei muita atenção nas questões aqui que ele acertou, que talvez até eu tenha errado alguma questão aqui também, né? A gente tem que esperar agora aí o gabarito definitivo, beleza? Forte abraço pra vocês aí.